Olá, vou fazer a você nesse momento uma pergunta aparentemente tola. Alguém já te magoou alguma vez? Você já ouviu o que não queria ouvir? Já foi ofendido, maltratado? Já sofreu alguma traição? Parece tola porque é óbvio que todo mundo, em algum momento, tenha passado por alguma experiência negativa dessa ordem. Mas eu utilizo dessa pergunta para pensarmos sobre o resultado dessas questões. O resultado de alguém que foi ferido, o resultado de alguém que foi traído, que foi passado para trás, de alguém que foi enganado, de alguém que foi violentado. Normalmente, o coração, como uma esponja, recebe informações de todos os jeitos, e aí o coração de forma figurada, é claro. Podemos perceber que em algum momento pousou sobre o nosso coração e permaneceu ali sentimentos que até pouco tempo nós não tínhamos. Por exemplo, a ira deixou de ser ira e transformou-se em raiva, em ódio. Às vezes, um simples desacato, uma palavra que você não queria ouvir, produziu um ressentimento, uma amargura muito grande. Quando nós somos atingidos por esse tipo de vírus mortal, que na minha ótica é algo que violenta a nossa possibilidade de ter uma vida saudável, eu entendo então que precisamos de um milagre. Porque não dá para viver ressentido, amargurado e achar que a vida vai caminhar muito bem. Não, há uma contradição muito grande. E é por causa disso que eu quero começar falando sobre esse tema, lendo um texto esclarecedor da palavra de Deus, registrado em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, e diz assim: Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha que texto maravilhoso, simples, objetivo e esclarecedor. A Bíblia então nos mostra que temos que tomar cuidado, ter cuidado a respeito do ressentimento. Normalmente nós ignoramos, aliás, alguns chegam a fazer do ressentimento, da amargura, do ódio, da raiva como um combustível para vingança, um combustível para, de repente, mostrar para aquela pessoa que foi motivo daquela dor que você está por cima, que você é capaz, que você superou, e aí às vezes isso vem com um tom de vingança. Não, a Bíblia não diz que nós devemos usar o ressentimento ou a amargura como combustível para vingança. Pelo contrário, a Bíblia nos recomenda a termos cuidado com esse tipo de sentimento, porque esse tipo de sentimento, diz a palavra, nos priva da graça de Deus. Em outras palavras, não adianta você orar, buscar a Deus, não adianta você, de repente, manifestar alguma expressão de devoção, de culto a Deus, mas se seu coração está governado por algum ressentimento, por alguma amargura, você está privado da graça, ou em outras palavras, mesmo que Deus queira te abençoar, não é possível, porque há um impedimento. A amargura e o ressentimento, segundo esse texto, transforma-se num bloqueio. À medida em que isto acontece, por mais que Deus queira derramar a sua graça, nós nos tornamos pessoas privadas desta graça por causa da amargura. Não sei, mas imagino que não vale a pena viver privado da graça de Deus. Como nós precisamos da graça de Deus. Concorda comigo? Por mais que de repente você não concorde, há um fato. Nós não podemos nada sem Deus. Nós necessitamos do Senhor. Precisamos da graça e do amor de Deus. Não dá para a vida funcionar fora dessa ótica do derramar da graça de Deus sobre nós. E somos privados dessa graça à medida em que o nosso coração se torna escravo da amargura. O texto nos mostra aqui claramente, e é uma recomendação, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Em outras palavras, a amargura não cai de paraquedas. Bum, agora estou amargurado. Não. Normalmente começa com de repente uma ira muito pequena, você ficou chateado e era uma coisa aparentemente pequena, mas que foi deixada para lá. E ao longo do tempo criou-se raízes, começou a aprofundar, à medida em que de repente isso está muito fincado, alicerçado no seu coração, e a hora que você abre os olhos, já não é mais uma ira momentânea,
mas é uma amargura, um ressentimento cheio de raízes. E diz a Bíblia que isso perturba a nossa vida, que isso transtorna a nossa vida. Nunca vi uma pessoa amargurada, ressentida, que pudesse dizer com o peito aberto, com sinceridade, que está bem com a vida e que está feliz. Normalmente, o prejuízo é muito grande. Em alguns casos, prejuízos que não podem nem ser reparados. Por exemplo, conheço história de famílias em que depois que o pai morreu, que a mãe morreu, tentou-se uma reparação, mas aí já é tarde demais. Por exemplo, na hora do sepultamento, da pessoa abriu o coração, vendo o pai morto, a esposa morta ou alguém da família, e houve um tempo para fazer reparação e não fez. Tarde demais. O tempo de fazer reparação é o tempo em que estamos com vida. E a Bíblia diz que esse sentimento de amargura, ele quando brota, ou seja, quando ele vem à tona, ele nos perturba. Mais do que isso, diz a palavra, que ele também contamina a muitos. Não é só você que é prejudicado, as pessoas são prejudicadas. Não dá para disfarçar quando a gente está chateado. Não dá para disfarçar quando a gente está amargurado, quando a gente está ressentido. Por mais que a gente tente, isso fica muito percebido pelas pessoas com as quais nós convivemos. Uma das coisas que se altera naturalmente é o nosso humor. Ficamos mais truncados, cara fechada, e quando esboçamos um sorriso, até que os lábios denunciam o sorriso, mas os olhos estão tristes, denunciam ali algum tipo de ressentimento, algum tipo de chateação, de amargura. Portanto, não é um sorriso sincero. Nós precisamos nos livrar disso, diz a palavra de Deus. Não podemos viver contaminando as pessoas à nossa volta com essa amargura. Fica a pessoa amargurada ruim, tem prejuízo dessa pessoa e os demais com as quais essa pessoa convive. Em outras palavras, o prejuízo pode ser irreparável, porque é numa escala que não dá para medir. Você afeta uma e essa uma afeta a outra e de repente há um lastro terrível por conta de um sentimento que poderia ser resolvido, por exemplo, com perdão. Já ouviu falar dessa palavra? É preciso aprender a perdoar. Oramos o Pai Nosso e a Bíblia nos recomenda, nesta oração modelo, a falar assim com Deus, que devemos pedirmos o perdão de Deus assim como Ele tem nos perdoado. Isso é condicional. Não podemos esperar que Deus nos perdoe se somos incapazes de relevar, de perdoar. Eu não sei que tipo de sentimento você tem, mas se você tem amargura no seu coração, ressentimento, resolva isso. Isso vai te perturbar, vai te fazer mal, vai tirar de você possibilidades de uma vida que vale a pena ser vivida, de uma vida de satisfação. Eu espero que Deus, de fato, tenha falado com você. Espero que você ainda hoje se livre desse sentimento e seja liberto e que Deus derrame a graça dele sobre você. Que você não seja mais privado desta graça, mas seja um alvo, desta graça maravilhosa do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Viva com um coração leve, durma em paz, viva sem amargura, sem ressentimento. Em nome de Jesus. Amém.